atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pode se assentar. Para vocês entenderem essa parte, eu preciso voltar um pouquinho antes. José, ele era o filho preferido de Jacó. Ele era o mais amado. E isso causou inveja em seus irmãos. O seu pai deu uma túnica para ele, linda, colorida, do tamanho dele. Foi feita para ele, com a medida dele. Essa túnica não tinha a medida dos seus irmãos, essa túnica tinha a medida dele, porque o que é para você, não tem a medida do próximo. José, ele passa a ter sonhos que seus irmãos se curvavam diante dele. E ele contou, e os seus irmãos passavam a odiar ainda mais ele. Um certo dia, o seu pai pede para ele ir no campo ver seus irmãos. E ele vai até o campo. Enquanto ele estava se aproximando, os seus irmãos viram ele e começaram a falar: eis aí o sonhador. Começaram a zombar dele: eis aí o sonhador. Perceba o quanto esses sonhos incomodavam os irmãos. Porque o sonho quem deu foi papai. Quem deu o sonho para ele foi o próprio Deus. E incomodava os seus irmãos. E quando ele chegou perto, os seus irmãos jogaram ele dentro de uma cisterna. Os seus irmãos planejaram matar ele. Mas, ao invés de matar, venderam. Eu não estou falando de pessoas de longe. Eu não estou falando que fizeram esse mal com ele, aqueles que não conheciam ele, aqueles que não conheciam a história dele. Eu estou falando que quem fez tudo isso com ele foram os próprios irmãos, foram os de dentro da casa, foram aqueles que conheciam a história dele. Seus irmãos então venderam ele. E ele foi parar na casa de Potifar. Mas é interessante que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi desprezado. Ele foi traído. Jesus também. Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus também foi desprezado. Jesus também foi traído. Também humilharam Jesus. E quando José vai para a casa de Potifar, a palavra do Senhor fala que a presença estava com ele. Em todo o tempo, ele agiu diferente. Em todo o tempo, a presença estava com ele. E ele se destaca lá. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar. As coisas, vamos dizer, que começaram a melhorar. Mas ele agia diferente. E a mulher de Potifar se interessou por ele. A mulher de Potifar queria ele a todo custo. Mas como eu disse, ele era diferente. Ele não aceitava qualquer coisa. Ele não aceitava o prato de Satanás. Ele era diferente, ele tinha essência. E ele rejeita. E essa mulher enfurecida levanta uma calúnia sobre ele. E ele vai parar mais uma vez na prisão.
quando as coisas iam melhorar, mais uma vez ele foi traído. Mais uma vez ele sentiu aquela dor, porque ele estava lá injustamente, por algo que ele não fez. E quando ele vai parar naquela prisão, ele age diferente mais uma vez. E a presença dele está com ele mais uma vez. E ele ganha a confiança do carcereiro. Ele começa a trabalhar ali naquela prisão. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morre e ele fala para o copeiro: se lembra de mim? Fala para Faraó a minha história. E o copeiro sai daquela prisão e não se lembrou dele. Eu já vi muitos pregadores criticando esse copeiro, mas eu tenho para mim que o copeiro se lembrou dele no momento em que Deus permitiu. Porque se aquele copeiro tivesse se lembrado dele naquele momento, ele não estaria no cargo que o Senhor o colocou. Mas depois de 2 anos, o copeiro se lembra dele. E ele interpreta os sonhos de Faraó. Faraó então dá a oportunidade dele ser governador. E ali ele governa tão bem que houve um momento de fome, um momento de bonança e um momento de fome. 7 anos de bonança, 7 anos de fome. E ele governa tão bem que ele tem a oportunidade de ajudar outras nações. Ele tem a oportunidade de ajudar as nações aos lados. E os seus irmãos então vai até ele para pedir comida. Mas eles não sabiam que era José que estava ali. José, quando se depara com os irmãos, eu imagino a cena, eu imagino o que passou na cabeça dele. Mas ele precisava ver se o coração daqueles irmãos era o mesmo, se o coração daqueles irmãos tinha mudado. E ele faz um teste com os irmãos. Ele então chama os irmãos para a mesa. Ele vê que o coração daqueles irmãos não era mais o mesmo. Ele vê que o coração dos irmãos tinha mudado. E ele chama aqueles irmãos para a mesa. E é aqui onde o Senhor falou comigo. Em Gênesis 45, fala que José ele pede para o seu servo sair. E ele fica sozinho com os seus irmãos. E ele chora tão alto, a ponto que aquela casa poderia escutar todos que estavam naquela casa. E eu perguntei: papai, por que ele pede para aquele servo sair? Por que ele não falou ali na frente de todos? E o Senhor me falou: porque ele sabia. José entendeu que ali era um momento de reconciliação. E quando é um momento de reconciliação, quando o Senhor quer tratar conosco, é só você e Deus. Quando o Senhor quer tratar, quando o Senhor quer restituir, quando o Senhor quer reconciliar, é só você e Deus. E José entendeu. José entendeu que ali era um momento íntimo de reconciliação com a sua família. E ele chora tão alto, a ponto que todos puderam ouvir. E eu falei: meu Deus, que coisa linda. Aqueles que estavam dentro daquela casa não ouviram o grito. Aqueles que estavam dentro daquela casa não ouviram o xingamento. Eles ouviram um choro. Um choro que veio da alma. Eles ouviram um choro. E ali, todos que ouviram aquele choro não sabiam
exatamente tudo o que tinha acontecido. Mas o Senhor sabia o que José tinha passado. E tudo que ele guardou há tanto tempo, há tantos anos, ele colocou para fora. Interessante que no momento que ele estava ali naquela mesa, ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não convidou os irmãos para a mesa e ele não fingiu que não aconteceu nada, não. Ele colocou para fora. Ele colocou tudo o que ele estava sentindo. Até quando eu e você vamos esconder de Deus verdadeiramente o que estamos passando? Até quando eu e você vamos esconder de Deus verdadeiramente a dor que estamos sentindo? Aquele dor foi um grito que estava aprisionando ele há tanto tempo. Aquele choro foi um grito que aprisionava ele. Porque eu imagino quando ele se deparou com os seus irmãos, tudo que ele passou. Ele era o preferido. De um dia para a noite, já não tinha mais o pai ao lado dele. Os seus irmãos, a quem tinha que proteger, foi os irmãos quem machucaram. Ele foi traído, foi desprezado. Ele viu que ele estava sozinho, mas ele entendeu que era o Senhor quem estava com ele. E ele não deixou aquela dor. Ele não deixou tudo que ele passou parar ele. Ele não focou na dor. Ele não focou no passado. Ele sabia que o Senhor estava com ele. José então ele se apresenta. E no versículo 3 ele fala: eu sou José. E ele pergunta de seu pai: quem tem a essência de Deus não precisa usar máscara. Quem tem a essência de Deus sabe agir diferente. Quem tem a essência de Deus espera o tempo certo para se apresentar. Ele não precisou ir atrás dos irmãos dele. Foi o próprio Deus quem trouxe os seus irmãos e ele se apresentou. Muitos querem sair se apresentando. Muitos querem passar na frente do Senhor e dizer: eu sou, eu sou, eu sou. Esquecendo que quem apresenta é o Senhor. Esquecendo que é no tempo do Senhor. Porque teve um momento que ele disse para os seus irmãos: eu sou José. Mas também teve um momento que o Senhor deixou ele lá no cantinho. Teve um momento também que o Senhor deixou ele lá sozinho. Teve um momento que o Senhor estava lapidando ele. Teve um momento que o Senhor estava moldando ele. Ele não se apresentou do dia para a noite. Houve um tempo de lapidação. Porque talvez se o Senhor não tivesse tratado com ele, se ele não tivesse amadurecido, quando ele se deparasse com os seus irmãos, ele iria querer gritar, falar palavras pesadas. Ele ia querer se vingar. Mas ele deixou aquele choro falar maior que o rancor. Ele deixou o amor falar mais alto do que a vingança. Porque muitas das vezes eu e você queremos pagar na mesma moeda. Porque muitas das vezes eu e você falamos: fez isso? Então eu vou fazer pior. Agiu dessa forma? Eu vou dar o troco. Mas só faz isso quem não tem a essência do Senhor. Porque quem tem a essência fica calado. Quem tem a essência não precisa fazer nada. Quem tem a essência só adora e no tempo certo o Senhor justifica. Tiraram a túnica dele. Mancharam de sangue para dizer que ele morreu. Tiraram o que o Pai da terra deu para ele.
mas não puderam tirar o sonho que foi o Pai do céu quem deu para ele. Estão tentando tirar de você o que o Senhor te deu. Estão tentando tirar de você a essência que o Senhor te deu. Estão tentando tirar a tua alegria. Estão tentando tirar aquilo que papai colocou em tuas mãos. Mas não vão conseguir. Porque na vida de José, só conseguiram tirar o que a terra deu para ele. Mas o que era mais importante, que foi os sonhos que o Senhor deu para ele, não tiraram. Até tentaram, mas não conseguiram. O Senhor em todo momento estava com ele. O Senhor em todo momento capacitava ele, segurava nas mãos dele. Porque será que foi fácil o que ele passou? O que será que passava na cabeça daquele menino que amadureceu tão cedo? Um menino que virou homem, porque ele amadureceu tão cedo. Ele precisou amadurecer com as situações que a vida trouxe para ele. E quantas pessoas não têm entendido o processo que está passando? E o Senhor está dizendo, é para amadurecer. Coloquei nesse processo para amadurecer, para moldar, para lapidar, para tratar, para ensinar a perdoar. E muitas das vezes eu e você não entendemos o processo de Deus. E a Bíblia vai nos falar que José chama para perto. José chama para perto, chama para a mesa. E é interessante que ele chama para perto quem machucou ele. Ele chama para perto quem fez ele passar todo esse processo. Ele chama para a mesa quem errou. E quem faz isso é o Senhor. O Senhor é o único que chama para perto quem erra. O Senhor é o único quem chama para a mesa para reconciliação. O Senhor é o único que permanece. Porque quando nós erramos, todo mundo vira as costas. Porque quando nós erramos, não tem uma mão para estender e levantar, só tem para apontar. E José não fez isso em momento nenhum. José não julgou os seus irmãos. José acolheu. José trouxe para perto. José chamou a mesa. E você pode dizer, mas eu já aceitei Jesus. Eu já faço parte da mesa. Mas será que você não tem trocado Jesus por 30 moedas? Será que você também não tem vendido Jesus? Muitas das vezes trocamos Jesus por 30 moedas de prata. Nós trocamos quando o Senhor fala para fazer e não fazemos. Nós trocamos quando o Senhor manda abraçar e não abraçamos. Nós trocamos quando o Senhor manda perdoar e não perdoamos. Nós trocamos quando nós julgamos a vida de alguém sem conhecer a história. Nós trocamos Jesus porque nós falamos da vida do próximo. Ao invés de sentar na mesa e chamar para conversar e perguntar o que está acontecendo. Por que você está agindo assim? É mais fácil julgar. É mais fácil apontar o dedo. Sem conhecer. E em todas as vezes que eu e você erramos, o Senhor estava lá, chamando para perto.
Ei, filha, ei, filho, você errou, mas vem para perto. Vem para perto de mim. Vem me adorar, vem falar comigo, vem reconciliar, vem sentar à mesa comigo, vamos conversar, eu sou o teu pai. Ele está chamando para perto. O Senhor está chamando para perto. Porque muitas das vezes vivemos com Ele. Até fazemos a vontade dEle. Mas esquecemos de conversar com Ele e trazer Ele para pertinho da gente. Faz tudo no automático, sabe? Prega no automático, ora no automático, dirige o culto no automático. Trabalha para o Senhor no automático. E o Senhor está dizendo: filho, calma. Ei, eu sei o que você tem passado. Eu sei da tua história. Estão julgando a tua vida, mas eu conheço a tua história. Vem para perto de mim, calma, respira. É tempo de parar e respirar e chegar para perto do Senhor. E não viver no automático. O Senhor está esperando você lá naquele cantinho. Falar para Ele o que verdadeiramente te aflige. Soltar aquele grito, daquele choro, assim como José. O Senhor está esperando você ir lá no cantinho dEle e soltar esse choro que está preso há tanto tempo. Aquilo que você passou, que você não gosta nem de lembrar. Aquele processo que te marcou de uma tal forma que você vive pedindo para Deus para esquecer. Aquilo que você passou uma borracha e nem gosta de falar. Quando as pessoas olham, acham que está tudo bem. Quando as pessoas olham, acham que nem dói mais. Acha que você nem passou por isso. Mas tem um choro aí dentro. Tem um choro entalado aí dentro. Tem um grito de socorro que você ainda não soltou para quem pode te ajudar. Não adianta viver fingindo que nada aconteceu, porque o Senhor é o único que conhece a tua história. O Senhor é o único que conhece tudo o que você passou. E ainda que você queira apagar o seu passado, é o seu passado, é essa dor que te causou, que Ele quer entrar com providência, que Ele quer te usar exatamente nessa dor. José passou o processo, mas foi no processo que ele foi lapidado. E a palavra nos fala que José, ele fala para seus irmãos: não vos entristeças. Olha que coisa linda. Eram os irmãos que tinha que consolar ele. E foi ele quem consolou os irmãos. Ele fala: não vos entristeça. Ele entendeu que não foi os seus irmãos quem fez tudo aquilo. Ele entendeu o propósito. Ele entendeu que foi o Senhor quem permitiu tudo aquilo. Porque exatamente como ele sonhou lá atrás, os seus irmãos se curvaram diante dele. Ele entendeu toda aquela dor que ele passou. Ele entendeu o propósito de Deus, que Deus queria levantar ele para salvar nações, para ajudar nações, porque foi isso que ele fez. Quantas nações estavam sem alimento e foi até ele, e ele ajudou.
Ele não focou naquela dor. Ele não focou naquele processo. Ele poderia falar para os seus irmãos: vocês lembram o que vocês fizeram? Eu passei tudo isso por causa de vocês. Ele poderia usar o poder que ele tinha para se vingar dos seus irmãos. Mas não. Ele usou o poder que ele tinha para ajudar os seus irmãos. Ele não usou o poder que ele tinha para humilhar, para envergonhar os seus irmãos. Ele abraçou quem machucou ele. Ele cuidou de quem traiu ele. Será que é fácil cuidar de quem te machucou? Será que é fácil ajudar quem te traiu? Será que é fácil agir diferente nessa situação? Porque ele não jogou na cara em nenhum momento. Ele agiu com sabedoria. Ele não deixou aquela dor tomar conta de seu coração. Em todos os momentos, ele foi diferente. Como você tem sido na sua casa? Como você tem agido dentro da sua casa? Porque muitas das vezes falamos: só está nossa família. Ninguém vai ver. É só entre família. Será que você tem feito a diferença na sua família? Será que você tem feito a diferença onde você mora? Será que você tem feito a diferença no seu serviço? Será que você tem feito a diferença na sua igreja? Porque a palavra nos fala que José, aonde ele passou, ele foi diferente. Ele não agiu como todos agiam. Ele agiu diferente. Então que eu e você nessa noite venhamos agir diferente. Que eu e você nessa noite venhamos agir de forma diferente. Que a presença do Senhor possa nos alcançar. E que eu e você venhamos aceitar o convite do Senhor. Quer se chegar para perto? Quer conversar com o papai? Que eu e você venhamos aceitar o convite do Senhor e parar de fingir que está tudo bem. Conversar com o Senhor, porque Ele é o único quem pode curar. E que venhamos usar o que o Senhor colocou em nossas mãos para ajudar outras pessoas, para ajudar as nações, e não para ferir, e não para machucar. Porque tem muita gente usando a autoridade que o Senhor deu, o poder que o Senhor deu, para machucar almas, para ferir almas, não usar da maneira correta. Então cuida do que papai te deu. Seja diferente por onde você passar. Quando o Senhor te colocar em evidência, usa isso para honrar o nome dEle. Quando o Senhor te colocar em evidência, assim como colocou José, use isso para honrar o nome dEle. E não para envergonhar Ele. E não para se exaltar. E não para ser soberbo. Não use para si mesmo, mas para a glória dEle. Que você venha sair daqui entendendo que é necessário ser diferente, é necessário perdoar, é necessário ajudar quem o traiu, é necessário, porque o Senhor, todo dia, quando eu e você traímos Ele, Ele está pronto, de braços abertos, para nos perdoar. Então que eu e você venhamos agir da mesma forma, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.